Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Saúdo a todos com renovada alegria, desejando que as infinitas bênçãos do amigo Jesus nos encontre nesta noite de estudo e trabalho, favorecendo o nosso progresso espiritual sob a proteção dos bons espíritos, tendo à frente a mentora desta casa, a inesquecível Joana d'Arc. Foi-nos solicitado refletir, nesta noite, sobre o tema Propriedades da Matéria e Espaço Universal, ambos constantes das questões 29 a 36 do capítulo 2 de O Livro dos Espíritos, parte 1ª, capítulo esse intitulado Dos Elementos Gerais do Universo. Inicialmente, gostaria de relembrar que o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, nos ensina que há dois elementos gerais do universo: a matéria e o espírito. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal, tal como lemos na questão 27 de O Livro dos Espíritos. Importa considerar que o elemento geral espírito, escrito com E minúsculo, também chamado de princípio inteligente do universo, difere de espírito, escrito com E maiúsculo, pois este designa a individualidade humana dotada de razão. Nós podemos esclarecer isto mais ainda nas questões 23 a 28 e 76 a 81 do próprio Livro dos Espíritos. Sobre o que é matéria, esse assunto já havia sido perguntado na questão 22 do Livro dos Espíritos, quando Kardec disse: define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas definições? E os espíritos responderam a Kardec: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. E aí Kardec disse: que definição podeis dar da matéria? E eles responderam: a matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Na resposta dos espíritos, a gente percebe, então, que falta
alguma coisa em nós, e esta alguma coisa relaciona-se com a evolução espiritual, que ainda limita a nossa compreensão acerca deste assunto, como de outros relacionados com a nossa doutrina, relacionado com o mundo dos espíritos. Vale lembrar que somente 4,9% da matéria do universo, vamos arredondar a 5% da matéria do universo é conhecida. O resto, para ser estudado, depende da evolução espiritual da humanidade e de faculdades e de instrumentos que ainda não dispomos. Incrível, né? Mais de 95% ainda é desconhecido da matéria do universo, em que pese todos os avanços e conquistas tecnológicas que nós tenhamos experimentado, especialmente nos últimos 60 anos. Mas vamos refletir então sobre as perguntas que Kardec fez sobre as propriedades da matéria. Na questão 29, Kardec perguntou: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? E os espíritos responderam: da matéria como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal, também chamado fluido cósmico. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo, completaram os espíritos. Ora, analisando a resposta dessa questão 29, que diz que a ponderabilidade é um atributo da matéria, como conhecemos, mas não da matéria etérea, que seria imponderável, podemos chegar a conclusões interessantes. Por ponderável, o termo ponderável, segundo o dicionário Michaelis Online, é aquilo que se pode pesar, avaliar ou examinar. E ponderabilidade é a qualidade de ser ponderável. Por outro lado, podemos considerar que a imponderabilidade é a propriedade de não ser possível pesar, avaliar ou examinar alguma coisa. A esse respeito, e comentando esta questão, o espírito Miramês, na obra Filosofia Espírita, ele faz um comentário extremamente interessante. Ele diz: voltamos ao assunto da matéria, por ser ele um segredo engenhoso da natureza. Os descortínios humanos se perdem no infinito da matéria, buscando nela os seus arcanos reveladores. No entanto, esse empenho depende do estado evolutivo das criaturas, do uso que poderão fazer dessas coisas ocultas, altamente benfeitoras nas mãos dos espíritos evoluídos, tornando-se, entretanto, em forças maléficas, em mãos inescrupulosas. Então, na primeira parte do comentário de Miramês, ele diz algo que é uma grande verdade. Ainda perseguimos uma série de explicações que estamos longe de conquistar a resposta.
em face do nosso estado evolutivo do ponto de vista espiritual. Não obstante a evolução tecnológica. E ele diz mais, que o que nós sabemos, ou o que podemos saber, vai ter duas destinações. Uma destinação para o bem e uma destinação para o mal. Elas podem ser altamente benfeitoras, na mão dos espíritos evoluídos, ou altamente maléficas, em mãos inescrupulosas. O Miramês diz ainda: existem muitos que procuram descobrir mais coisas sobre a matéria, muitas vezes através dos canais mediúnicos, não sabendo eles que os espíritos, mesmo os mais evoluídos, não podem quebrar a sequência estabelecida pelo chefe supremo de todos nós, Deus, que regula as revelações em todos os campos do saber. E aí ele faz o arremate perfeito. Ele diz: a humanidade, no momento, não está precisando de mais ciência para viver melhor, e sim de educação dos próprios sentimentos. Olha que interessante. Miramês está mandando dizer para a gente, está dizendo para a gente, que nós não estamos precisando de mais ciência para viver melhor, que nós estamos precisando educar os nossos próprios sentimentos. E aí ele faz uma sugestão para isso. Ele diz: é necessário que vigore, de agora para frente, o conhecimento sobre o amor e a aplicação prática desta virtude incomparável, que se divide ao infinito para ajudar com eficiência. Então, conhecer o amor e aplicá-lo indistintamente é a nossa missão. Deve ser o nosso grande objetivo, deve ser a nossa grande conquista. E uma aplicação prática, não fazer discurso sobre o amor, mas viver o amor na prática da caridade, no perdão, na compreensão, nos momentos em que precisamos relevar as circunstâncias adversas. E ele diz que esse amor, essa virtude, se divide ao infinito para ajudar com eficiência, ou seja, não há fim. Quanto mais amor, melhor. Na questão 30, Allan Kardec perguntou às venerandas entidades: a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? E os espíritos responderam: de um só elemento primitivo. De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos. São transformações da matéria primitiva. Então existe uma matéria primitiva e tudo que se segue depois dela são transformações dessa matéria primitiva. E que matéria primitiva é essa? Você pode perguntar. O fluido cósmico, também conhecido como o fluido universal. Agora, há um equívoco e um erro muito grave que muitas vezes nós percebemos no movimento espírita, que é chamar fluido cósmico universal. Isso é uma redundância. Se ele é cósmico, ele já é universal. Se ele é universal, ele já é cósmico. Portanto, o fluido cósmico universal está errado nós falarmos desta forma. Ou fluido cósmico ou fluido universal. E André Luiz, lá na obra Evolução em Dois Mundos, na primeira parte, capítulo 1, no item intitulado Cocriação em Plano Maior, ele diz que esse fluido cósmico é de natureza etérea. E diz mais: sabemos também que nessa substância original
ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, num processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros de energia com que constrói os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Ou seja, a partir desta substância primitiva, os colaboradores de Deus, os espíritos superiores, aqueles que já alcançaram elevado patamar de evolução espiritual, trabalham esta substância original, este fluido cósmico, esta matéria primitiva, e vão construindo tudo que está no que ele chama sistemas da imensidade. O fluido cósmico, entendido como sendo o princípio elementar do universo, demonstra possuir propriedades sui generis, singulares, assumindo dois estados bem distintos: o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o estado primitivo normal, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele, ou seja, vem depois. Então eu tenho um estado de imponderabilidade, um estado de eterização deste fluido universal, que depois que é trabalhado se torna ponderável, se torna material. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Mas não há uma transição brusca desse estado de fluido para matéria tangível. Isso não acontece de uma forma rápida, acelerada. Cada um desses dois estágios, o da eterização, da imponderabilidade, o da matéria tangível, dá lugar, naturalmente, que a fenômenos especiais. Ao segundo material, da matéria tangível, pertence tudo aquilo do chamado mundo visível. E ao primeiro, o da eterização, da imponderabilidade, o que se refere ao mundo invisível. E aí, os fenômenos materiais são de alçada da ciência propriamente dita, não é verdade? E os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam, de modo especial, à existência dos espíritos, cabem nas atribuições do espiritismo, da doutrina dos espíritos. Como a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contato, os dois mundos se interpenetram, os fenômenos das duas categorias, da imponderável com a ponderável, muitas vezes se produzem simultaneamente. Observemos que no estado de encarnação ou reencarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corporal. Os fenômenos do domínio espiritual escapam aos sentidos materiais
e só vão poder ser percebidos no estado de espírito, ou seja, pós-desencarnação. Pelo menos é o que a gente lê lá no item 2 do capítulo 14 da obra A Gênese, de Allan Kardec. Na questão 31, Kardec perguntou: de onde se originam as diversas propriedades da matéria? E os espíritos responderam: são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Nós sabemos que a matéria tem diferentes propriedades. Conhecemos as propriedades da matéria do ponto de vista físico. Lembrando que elas são em número de 10 propriedades: inércia, massa, volume, extensão, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade, descontinuidade e indestrutibilidade. Essas são as propriedades da matéria segundo a ciência. Segundo a ciência. Agora, o Espiritismo nos ensina que a matéria é formada de um só elemento primitivo, que é o fluido universal, o fluido cósmico. Os corpos considerados simples são, na verdade, transformações dessa matéria primitiva. Mas o Espiritismo também ensina que as propriedades da matéria decorrem das modificações que as moléculas elementares sofrem, como foi respondido pelos espíritos, aí a Kardec na questão 31. A matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. É acertada a opinião dos que dizem que há na matéria apenas duas propriedades essenciais: a força e o movimento. As demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força, a direção do movimento e a disposição das moléculas. As moléculas têm forma, que é constante nas moléculas elementares primitivas e variável nas moléculas secundárias. E essas moléculas secundárias nada mais são do que as aglomerações das moléculas elementares primitivas. Agora, é fato, e o Espiritismo nos ensina, que o que chamamos de molécula está muito longe da molécula elementar. Em que pese toda a tecnologia, tudo que já foi feito, principalmente no campo da física e da química. Na pergunta 32, Allan Kardec arguiu os espíritos, perguntando: de acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? E os espíritos responderam: a demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto que uma coisa agrada mais ao gosto de um, para o outro, essa mesma coisa é detestável. O que uns veem azul, outros podem ver vermelho.
O que para uns é veneno, para outros é algo inofensivo ou até mesmo salutar. E aqui nessa resposta e na preocupação de Kardec, a gente percebe que interfere a singularidade de sermos único, indivisível e irrepetível. Evidentemente que essas percepções perguntadas por Kardec vão depender do grau de adiantamento espiritual. Um espírito tosco, ainda embrutecido, dificilmente vai se emocionar com uma ópera. Por quê? Porque ainda falta ali sensibilidade, que não é do corpo físico, é uma sensibilidade do espírito que está temporariamente abrigado, albergado no corpo físico. O benfeitor Miramês, a esse respeito, ele diz: avançando no entendimento, necessário se faz que respondamos alguma coisa acerca dos estudos em atenção, no que tange a matéria propriamente dita. Em O Livro dos Espíritos, o codificador insiste em determinados assuntos, procurando a seiva mais profunda dos conhecimentos a que se refere, neste caso, a matéria. É de lógica comum para os estudiosos, principalmente do espiritualismo, que a natureza é um segredo de Deus a expressar a sua própria sabedoria. Olha que interessante. A natureza é um segredo de Deus a expressar a sua própria sabedoria. E o Miramês diz mais: desvendar essa natureza requer qualidades que ainda não possuímos. Ele faz um diagnóstico preciso, mas em seguida ele apresenta uma ressalva. Ele diz: no entanto, não é por isso que deveremos cruzar os braços frente ao saber universal. A revelação nos vem de acordo com a nossa subida. Subida aí no sentido de progresso, de evolução. Ou seja, quanto mais nós vamos crescendo, evoluindo, mais as coisas vão se revelando para nós e se desvelando também. E diz o Miramês ainda: o espírito da verdade chamava a matéria primitiva de molécula primitiva, porque os homens daquela época desconheciam o além da molécula. Eles respondiam de acordo com o conhecimento humano para serem entendidos. Vamos recordar que nós estamos aí nos anos 1855, 56, né? Que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Então, o que se sabia de molécula é o que os espíritos responderam. Os espíritos não podiam dar uma resposta mais aprofundada porque ninguém ia entender, a começar do próprio Kardec. Quanto mais a ciência se aprofunda, mais se perde no regime das substâncias da molécula, diz o Miramês. Partiu para o átomo elétrons, elementos interatômicos, e apoderou-se do sentido de que a viagem científica ao microcosmo é verdadeiramente infinita. É muito interessante esse aspecto, né? A viagem científica ao microcosmo é verdadeiramente infinita. Quanto mais nós queremos conhecer a matéria na sua intimidade, na sua parte mais original, mas a gente precisa de evolução e conhecimento. E o Miramês diz: onde está a matéria primitiva? Perde-se nas nossas fracas deduções. Confunde-se a matéria com o espírito e este com Deus, o Criador de todas as coisas. Se não damos conta de dominar a matéria física, ainda mais o que existe por trás dela, como, por exemplo, os fluidos de onde ela se originou, a escala das substâncias é infinita. Se nós não estamos conseguindo ainda dar conta da matéria física, imagina como é que nós vamos dar conta dessa matéria etérea,
Na questão 33, Kardec perguntou: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? E os espíritos responderam: sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Essa não foi uma afirmação fácil de ser entendida. Mas aí os espíritos prosseguiram dizendo: o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais, até nova ordem. Então, se nós não podemos ainda avançar, vamos considerar esses elementos, esses corpos que eles chamam oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono e todos os outros, como verdadeiros elementos. E ele assegura que não haverá maiores consequências. Mas aí o Kardec fez um desdobramento dessa questão 33. Ele disse: não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? Kardec desdobrou aquela questão anteriormente. E os espíritos disseram: é acertada essa opinião. Mas fizeram uma ressalva: falta somente acrescentar. E conforme a disposição das moléculas, como o mostra, por exemplo, um corpo opaco, que pode transformar-se ou tornar-se transparente e vice-versa. Quando a gente lê o Filosofia Espírita do Miramês, mais especificamente nessa questão, nesse tópico, ele chama isso de força de Deus. Ele chama isso de força de Deus. Essa preocupação que o Kardec teve, ele chama de força de Deus. E ele diz: se queremos entender a força de Deus, o movimento dela, oriundo, que dá todas as características às moléculas primitivas, ao se comporem e desfazerem em formas infinitas na grande sequência eterna, que desperta a luz em tudo que existe e se move dentro da criação, voltemos os olhos e o coração à escola do Cristo. Olha que interessante, que sublime. Se tudo isso que acontece é resultado da força de Deus, esse movimento que as moléculas fazem para se compor, para se desfazer em formas infinitas, ou seja, intermináveis, e nós queremos entender isto, queremos compreender isto, o Miramês está dizendo que a gente precisa voltar os olhos ao coração à escola do Cristo. E diz: sem ela, sem a escola do Cristo, dificilmente entenderemos os nossos deveres para que possamos cooperar, mesmo dentro de nossos limitados recursos. Se ainda sentimos dificuldades em perdoar o nosso irmão, que porventura nos ofende, se ainda alimentamos o orgulho e o egoísmo há milênios em nossos corações, se ainda desconhecemos os valores da caridade, do amor a Deus e ao próximo, como conhecer os segredos profundos da natureza e de Deus? Sensacional. Queremos conquistar muitas coisas, mas não respondemos ainda questões básicas que ele diz que estão na escola do Cristo, que nos ensina a escola do Cristo.
E aí ele fala na questão do perdão, ele fala na questão do orgulho, ele fala na questão do egoísmo, ele fala na falta de vontade de praticar a caridade. E aí, quase que poeticamente, ele diz: beijemos a terra com gratidão e humildade pelo que ela tem feito por nós, para depois elevarmos os olhos aos céus, cantando louvores na orquestração vivencial. E neste ambiente de luz, a consciência nos facilitará meios de dialogar com a inteligência superior. Olha que legal. Isso é poético, né? Beijemos a terra com gratidão e humildade, por tudo que a terra tem feito por nós, por tudo que Deus tem nos dado. E aí ele diz: eleva os olhos aos céus, canta louvor na orquestração vivencial. E nesse ambiente que vai se formar, que ele diz que é um ambiente de luz, nós vamos poder então dialogar com Deus, com a inteligência superior. Na questão 34, Kardec perguntou: as moléculas têm forma determinada? E os espíritos responderam: certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Então, ele confirma que de fato tem uma forma determinada, mas coloca uma conjunção adversativa, porém não sois capazes ainda de apreciá-la. Por que não conseguimos apreciar? Porque precisamos de mais desenvolvimento espiritual. Mas aí o Kardec desdobrou a questão perguntando: essa forma é constante ou variável? E os espíritos responderam: constante, a das moléculas elementares primitivas; variável, a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras, das moléculas elementares primitivas. Porque o que chamais molécula, longe ainda está da molécula elementar. Ou seja, o que nós, hoje, de acordo com a ciência, consideramos molécula, ainda está bem distante do que é a molécula elementar, segundo a compreensão espiritual. E aí o Miramês faz uma reflexão sobre essa questão 34. Ele diz: a inteligência com Jesus nos convida a estudarmos a ciência dos pensamentos, das aglomerações de ideias que a nossa mente pode reunir no serviço da caridade. A inteligência com Jesus. Há uma condição essencial para o uso dessa nossa inteligência, que ela seja com Jesus. Miramês diz: cada pensamento é uma molécula secundária ao nosso dispor, formada por bilhões de outras moléculas, obediente ao nosso comando. Quando essa formação existir nas bases do amor, receberemos de volta suas próprias vibrações na compensação dos nossos valores. Olha que interessante. Conhecer a composição das formas materiais não irá nos salvar dos infortúnios que os descuidos geraram. A tranquilidade imperturbável surge na fonte do amor e da caridade. Está na educação íntima das criaturas de Deus. As trevas estão cheias de inteligências e cientistas de renome, sofrendo as consequências das suas invigilâncias acerca da ciência mal aplicada e do desenvolvimento mental mal dirigido. Mas não existe um sequer preso nas correntes inferiores porque amou, porque fez caridade e porque usou o bom senso na sua perfeita educação espiritual. Olha que legal. Então, aqueles que não souberam usar o conhecimento, não souberam usar tudo que possui, tá lá, estão sofrendo as consequências da invigilância. Entretanto, todos aqueles que amaram, que foram caridosos, que tiveram bom senso, que foram educados espiritualmente, esses não estão presos nas correntes inferiores, esses estão livres. E o Miramês faz uma proposta, ele diz: devemos conhecer em primeiro lugar
a forma molecular do amor. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Forma molecular do amor. Pois é ele que nos garante a paz da consciência. Na questão 35, agora já sobre o espaço universal, Kardec perguntou: o espaço universal é infinito ou limitado? E os espíritos responderam: infinito. Supõe-no limitado? O que haveria para lá de seus limites? Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. A pequenina esfera é apenas o planeta Terra. Do jeitinho que a gente vive aqui, com todas as nossas limitações, especialmente de ordem moral e espiritual. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa há, e assim, gradativamente, até o infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Então, os espíritos estão dizendo que por mais que você imaginasse que houvesse algo que fosse expansivo até o infinito, e esse espaço até o limite do infinito, mesmo que ele tivesse vazio, ele continuava sendo um espaço universal. A esse propósito, Miramês reflete a questão 35 dizendo: quantos perguntam se o espaço é infinito ou se é limitado e qual é a resposta mais inteligente? Certamente a dizer que o espaço é infinito. Caso contrário, a pergunta seguinte seria mais difícil. E depois do limite, o que existe? Então ele está dizendo, é melhor que a gente fique com essa pergunta sobre o espaço infinito, porque se ele for finito, obrigatoriamente virá uma pergunta em seguida. Tá, e o que é que tem depois disso? Falando que é infinito, diz o Miramês, cessam as interrogações acerca da extensão do espaço, porque a mente humana não é capaz, mesmo com a razão mais apurada que seja, de perceber o que é infinito. Falta-lhe sentido para tal reconhecimento. Valor esse muito comum em regiões superiores, onde residem os espíritos puros, formando a grande fraternidade a serviço do bem comum. Ou seja, na nossa condição de espíritos ainda inferiores, né, na luta do grande processo de desenvolvimento, de evolução, nós não temos a menor possibilidade, porque nos falta sentido para entender e reconhecer o que é infinito. E o Miramês diz, a humanidade vive em uma pequena terra que, em comparação com a vastidão infinita, nem existe, pelo tamanho que pode apresentar diante da criação de Deus. Ou seja, o planeta Terra é tão minúsculo, tão minúsculo, tão minúsculo em relação a tudo que Deus criou, que é como se ele não existisse. Em torno dela, da Terra, circula uma matéria mais ou menos rarefeita, denominada ar, que caminha com o planeta por onde quer que ele vá, ajudando na sustentação da vida no ambiente que permanece. Perdão. Esse ar é mais grosseiro, é mais físico, na medida em que se aproxima mais da Terra. Em grandes alturas, ele é mais sutil, mais apurado na sua estrutura. Ele, como é matéria, o ar é matéria, está preso pela lei da gravidade, como que entrelaçado entre energia solar e raios de luz que as estrelas despejam em todas as direções. E o espaço entre os mundos?
onde não existe ar, está vazio? Não, responde o Miramês. Não existe vazio na criação. O éter cósmico interpenetra tudo como agente da vida, levando a mensagem de Deus em todos os rumos. Por ele é que se cumprem todas as leis, onde se expressa a vontade do soberano. E na última questão, Kardec pergunta: o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Responderam os espíritos: não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Alguma coisa parecida com o que Miramês refletiu na questão 35, né? Mas agora na questão 36, o Miramês vai dizer: toda criação é tomada pelo éter cósmico, que não obedece à química ou à física humana, nem tampouco à máquina de sucção com que queiram retirá-lo do seu campo. Subordinado somente à vontade de Deus, não se submete a qualquer outra vontade. E se pudéssemos retirá-lo do ambiente em que vibra, certamente alguém perguntaria: o que ficaria depois disso? É segredo de Deus ainda não desvendável, que não iria em nada melhorar os homens se estes pudessem conhecê-los. Se esse conhecimento já fosse do nosso domínio, Miramês está dizendo que não ia melhorar em nada a vida da gente. Ele diz: conhecerás gradativamente. Essa é a lei da evolução que nos cabe respeitar e agradecer a Deus. E aí ele faz uma advertência. Essa impetuosidade do ser humano de querer saber o que lhe escapa aos sentidos é comum na faixa evolutiva em que se encontra a humanidade. As necessidades de conhecimento exato daquilo de que se aprecia são esquecidas, talvez por conveniência, levando-o a conhecer a si mesmo, estudar suas próprias relações diante dos acontecimentos, livrar-se da persistência em coisas que não se deverá insistir e do condicionamento de ideias inferiores. E aí ele faz uma pergunta: como conhecer as coisas mais profundas se ainda há guerra em quase todo o mundo, por simples pedaços de terra, por se sentirem feridos no orgulho ou por outros povos aceitarem ideologias diferentes? Sabemos somente de um lugar onde existe o vácuo. Esta foi uma das afirmações mais interessantes, mais fortes e que mais me chamou a atenção. Sabemos somente de um lugar onde existe o vácuo. É onde não existe amor. É onde faltam a caridade, a justiça e o perdão. Olha que interessante. O único lugar onde existe o vácuo é onde não existe amor, onde falta a caridade, onde falta a justiça, onde falta o perdão. E ele arremata dizendo: a humanidade permanece em desgaste em todo o mundo, por faltar-lhe o desprendimento. O egoísmo empana nos corações todos os sentimentos de fraternidade e a alma fica sufocada, sem poder respirar a esperança e sentir a luz do futuro promissor. Simplesmente sensacional o arremate dado pelo Miramês ao comentar esta questão 36, que trata do vácuo em alguma parte do espaço universal. Meu amigo, minha amiga, eu confesso que é um tema extremamente desafiador para ser lido, estudado, pesquisado, mas eu espero ter contribuído para o entendimento desse assunto
E agradeço o carinho da atenção, das boas vibrações dispensadas por cada um, e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.